Em maio de 2024, um ataque conjunto de Israel e Estados Unidos contra o Irã era apenas um medo sinistro e talvez até um pouco improvável. O Irã estava enfraquecido por sanções econômicas, lidando com protestos. Israel estava muito mais focado nas ações do Hezbollah no Líbano. Já os Estados Unidos ainda tinham Joe Biden como presidente. Se algum comentarista em algum telejornal da nossa mídia hegemônica tentasse prever isso que está acontecendo agora, ele seria chamado de alarmista e seria rebaixado de comentarista de telejornal para doidinho de bairro. Agora lembre de tudo isso enquanto você ouve um trecho da aula do professor Chiang Shuechi, espero ter pronunciado certo. Essa aula foi postada aqui nessa distinta plataforma de vídeos precisamente no dia 29 de maio de 2024. Vamos fingir que é março de 2027, tá bom? E o Trump vai à televisão e aí ele explica para o público dos Estados Unidos por que é que eles estão lutando essa guerra. E o Trump explica: olha, primeiro, no último ano, teve protestos violentos no Irã, você tem protestos religiosos, protestos políticos, protestos étnicos também. O povo iraniano está cansado do Ayatollah, está cansado de ditadura, querem democracia, querem liberdade. E, em resposta, a Guarda Revolucionária do Irã está matando milhares de manifestantes. O Irã parece à beira de uma guerra civil. Então, os Estados Unidos têm a obrigação de proteger o povo do Irã, ok? O povo do Irã está rezando por liberdade e democracia. E os Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo, precisa ir lá levar a democracia, certo? Então, a primeira razão é a liberdade. Liberdade e democracia. A segunda razão que seria alegada: a inteligência dos Estados Unidos, junto com a inteligência de Israel, descobriu que nos últimos 2 anos o Irã tem trabalhado muito mesmo, no desenvolvimento de uma arma nuclear. Na verdade, o Irã está a apenas um mês de conseguir essas armas nucleares. E aí, pouco mais de um ano depois, em 20 de junho de 2025, o Donald Trump vai à televisão para avisar que tinha atacado o Irã. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. É claro que o professor Chiang não acertou em tudo. A data hipotética que ele aponta é 2027, não é 2025. E embora de fato existam instabilidades internas no Irã, os pronunciamentos de Trump deram pouca importância para o regime do Ayatollah, para o povo iraniano, para as violações dos direitos humanos. O argumento central mesmo é o programa nuclear e o risco para o dito Ocidente. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Depois do ataque dos Estados Unidos, o Irã aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz, uma rota marítima por onde passam bilhões e bilhões de dólares em petróleo. O professor Chiang também adiantou esse acontecimento e foi até um pouco além. Disse o que pode acontecer com o comércio na região quando esse bloqueio for furado. Representantes do Irã, ou grupos ligados ao Irã, como o Hezbollah, por exemplo, começam a perturbar o transporte marítimo no Oriente Médio, principalmente no Estreito de Hormuz. 40% do petróleo do mundo passa por essa região, principalmente em direção ao leste asiático, como China, Japão, Coreia do Sul. Então a prosperidade do mundo começa a ficar em risco. E aí os Estados Unidos começam a pensar que precisam entrar em guerra para proteger essas rotas marítimas e garantir que o petróleo continue chegando a esses países, para que o mundo possa ter prosperidade. Então os Estados Unidos, como hegemonia global, têm a responsabilidade de proteger a prosperidade global. Eu sou o Arvro e o textão que segue é a minha tentativa de dar um pouco mais de diversidade para os comentários que a gente ouve a respeito dessa guerra.
O Estreito de Hormuz é o lugar certo para começar a nossa conversa. A história e o noticiário estão cheios de sinais de que você ainda vai ouvir falar muito esse nome nas próximas semanas. O Estreito é o caminho do petróleo produzido no Oriente Médio até os grandes mercados, na Ásia, na Europa, na América do Norte e até aqui no Brasil. Daí a importância estratégica dessa rota e de qualquer ameaça aos carregamentos que passam por lá. E nessa atual queda de braço, de um lado estão vários países árabes aliados dos americanos, do outro, o Irã. No ponto mais estreito, Omã e Irã estão separados por apenas 50 quilômetros de mar. São duas rotas comerciais, como se fossem duas pistas para os navios, cada uma com um pouco mais de 3 quilômetros de largura. E cerca de 20% de todo o petróleo exportado no mundo passam por esse corredor. Só o anúncio de que o parlamento do Irã tinha aprovado o bloqueio do estreito, só o anúncio, já é o suficiente para fazer o preço do petróleo disparar e dar um solavanco forte na economia global. Se o conflito for levado para essa região, as consequências para o mundo vão ser muito mais intensas e muito mais imediatas. E sim, isso tudo poderia acontecer já no futuro próximo. Só que o professor Jian alerta que a coisa pode não parar por aí não. A próxima grande coisa nessa guerra seria a entrada de tropas dos Estados Unidos no território iraniano. Por terra. Os Estados Unidos poderiam invadir o Irã em breve, com soldados. E essa invasão não acabaria bem, porque o território do Irã é montanhoso e acabaria impedindo os Estados Unidos de estabelecer linhas de suprimento para as forças de ocupação. A partir daí, ia começar uma invasão longa, violenta e desastrosa. Na aula de 2024, o professor Tian dá todo um roteiro de como o mundo chegaria nessa situação. Na manhã do dia 22 de junho de 2025, quando as primeiras linhas desse roteiro dele já tinham sido seguidas quase à risca pelos Estados Unidos e por Israel, o professor gravou um novo vídeo. Eu quero olhar um pouco para frente e quero fazer a pergunta mais importante dessa guerra que está vindo, que é: será que os Estados Unidos vão usar tropas pelo solo? A gente já discutiu isso várias vezes em aulas e vídeos, mas se os Estados Unidos usarem tropas de solo, eles vão perder essa guerra. Isso vai marcar o fim do Império dos Estados Unidos e isso pode provavelmente iniciar uma segunda guerra civil nos Estados Unidos. Eu acho que a maior parte das pessoas vai concordar que usar tropas e entrar pelo solo vai ser desastroso para os Estados Unidos e os Estados Unidos deveria evitar fazer isso. Essa é uma previsão ousada, mas o professor diz que tem um método para chegar nela. Um método ou dois. O primeiro é a teoria dos jogos, que propõe compreender a motivação das forças envolvidas, saber quais são os objetivos de cada um. O segundo método é a busca de exemplos análogos históricos, ou em bom português, situações parecidas que já aconteceram antes. Primeiro a gente vai olhar para a teoria dos jogos. O ano é 415 a.C., certo? Em Atenas. E lembrem aqui o que a gente já estudou sobre Tucídides e a Guerra do Peloponeso no semestre passado. O ano era 415 a.C. e pelos últimos 17 anos, coisa assim, Atenas estava lutando uma guerra brutal contra Esparta e era um impasse. E aí, por qualquer razão, um homem chamado Alcibíades, ok? Ele vai lá e faz uma sugestão. A ideia dele é a seguinte: para vencer a guerra contra Esparta, a gente precisa invadir a Sicília. E aí, Nícias, que é o oponente dele, é um cara que vem e diz algo do tipo: por que é que a gente ia querer invadir a Sicília? É muito longe. E o Alcibíades responde: bom, eles têm muito dinheiro, se a gente invadir o país deles, a gente pega a grana. Acontece que, ao fazer esse argumento, o povo de Atenas realmente apoiava a ideia. E por quê? Porque a guerra custava muito dinheiro e eles estavam viciados nesse tipo de dinheiro fácil que só um império tem. Então, eles queriam lutar essa guerra para continuar existindo como império. E aí, o que Nícias diz é que ele tem uma ideia de como convencer o povo a não ir para a guerra. E o que ele diz ao povo é alguma coisa como: ok,
eu sei que vocês querem lutar essa guerra, eu sei que vocês acham que a guerra é uma boa ideia, mas a Sicília é um lugar muito grande, tem uma marinha. Então a gente precisa de uma força expedicionária massiva contra Siracusa e Sicília. A gente precisa de 5.000 soldados, e isso é muito, porque a população total de Atenas era de cerca de 50.000 homens. Imagina, 5.000 soldados é muito para Atenas. Eles também precisariam de 100 navios. E a ideia de Nícias era assustar as pessoas, para que elas não aprovassem a ideia da guerra. Mas os atenienses, eles disseram, tá, a gente dá conta, a gente consegue arrumar esses recursos. Vamos para uma guerra contra Sicília e Siracusa. Vamos ver se essa gente consegue vencer essa guerra. Foi choque e pavor, mas o problema é que nunca antes na história de Atenas, Atenas tinha enviado uma força expedicionária tão grande contra outra potência. Faz sentido para vocês? Quando os persas invadiram, eles estavam invadindo Atenas. Atenas nunca invadiu a Pérsia. Então, quando você envia uma força expedicionária muito grande contra um outro país, qual é o seu maior problema? O que você precisa resolver? E os gregos não pensaram nisso. Pensem bem, porque eles realmente não tinham experiência em lutar uma guerra no exterior, certo? Ah, tá. Então o inimigo conhece o terreno melhor do que você. Beleza, mas tem um problema bem maior do que esse. Sabe qual é? O maior problema é o reabastecimento. Isso é algo que Atenas não cogitou, não pensou, porque eles nunca tinham lutado uma guerra fora do território deles antes. Então, eles enviaram essa enorme expedição contra Sicília e Siracusa, que era uma potência naval. Siracusa ficou surpresa, tipo, por que é que Atenas quer invadir isso aqui? Então, no primeiro ano, Atenas estava destruindo o exército de Siracusa. E o exército de Siracusa teve que recuar para dentro da cidade. Aí, os atenienses sitiaram a cidade. Siracusa está aqui, os atenienses estão aqui, e os atenienses estão aqui também controlando o mar, certo? Então essa situação é muito parecida com a situação do Irã agora, ok? Mas aí o que acontece é que os atenienses não conseguiam se reabastecer. E o motivo? Siracusa também tinha uma marinha. E essa marinha conseguia impedir a marinha ateniense de reabastecer as tropas. E, portanto, o exército de Atenas foi completamente aniquilado na Sicília. Isso fez com que os atenienses, no fim, perdessem a guerra contra Esparta e causou o colapso do império. Entende isso? E, de novo, os historiadores vêm tentando entender há muito tempo por que Atenas fez uma coisa tão idiota quanto enviar um exército gigante contra Siracusa, porque o risco de fracasso era enorme. E a resposta é, bom, os atenienses tinham ubris. Ubris, eles nunca tinham realmente perdido uma guerra e tinham se tornado viciados no império, que é exatamente a mesma situação que os Estados Unidos estão vivendo hoje. Faz sentido para vocês? O professor estava certo quando falou do ataque em conjunto, Estados Unidos e Israel contra Irã. O professor também acertou quando falou do bloqueio do Estreito de Hormuz. Tem um roteiro. Acontece que depois da invasão por solo, tudo fica muito imprevisível. Só tem um jeito dos Estados Unidos ganharem essa guerra, e é bombardear o país com armas nucleares. E eles vão fazer isso mesmo, se tiver um pretexto, se precisar. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Sabe que quem olha só para a nossa mídia hegemônica, né, em busca de notícias a respeito dessa guerra, fica com uma visão única, assim, de que a gente está diante da defesa do dito Ocidente contra um regime hostil e instável. Até pode ser isso, mas nunca pode ser só isso. Há muito mais interesses e muito mais complexidade envolvidos, né? Daí a minha busca de dar mais diversidade à visão, ao viés, à nacionalidade das opiniões e análises que a gente pode ouvir a respeito desse conflito. Estou tentando agregar novas vozes, né? E o conteúdo do professor Tian me pareceu
conteúdo que está começando a viralizar aqui no YouTube, inclusive, me pareceu uma boa escolha, sabe? Na descrição do vídeo tem link para a aula na íntegra, no inglês original, né? Se você se interessar em acompanhar. Aqui nos comentários, em alguns dos vídeos, já começam a aparecer defensores assim mais aguerridos, de um lado ou de outro desse conflito. Pessoas que, embora sejam brasileiras, né, se comportam, se manifestam ou percebem esse conflito como se fosse um conflito seu, direto, né? E eu manifesto o meu respeito mais profundo a todas as convicções, né, de todas as pessoas, mas ao mesmo tempo eu preciso ser fiel ao meu desejo pessoal, que é o desejo da comunidade que esse canal está formando. Está formando, se Deus quiser, sim. E qual é esse objetivo? É compreender primeiro para opinar depois. Não importa o que eu acho, importa o que eu sei. É um lema que me acompanhou em vários projetos de comunicação ao longo dessa vida e eu torço para me lembrar dele, para não trair esse lema, né? E para me mostrar digno desse lema e também da sua inscrição. Estava demorando para eu mencionar a inscrição, eu sei, né? Coisa de youtuber. De fato, se você se inscrever, você me ajuda muito nesse momento em que esse projeto aqui tenta conquistar a sua viabilidade e de cara, né? Já encontra aí várias pautas assim nas quais trabalhar. O momento demanda jornalismo e atenção. Valeu!